Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um tópico aqui que talvez seja um pouco mais interessante do ponto de vista de avaliação da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. E este tópico, ele está relacionado à nossa agilidade, à nossa aceleração mental. Então, a minha proposta para vocês, antes de mais nada, vai ser o seguinte: pausem esse vídeo por um minuto, fechem os olhos. Observem as imagens que serão criadas pelos olhos de vocês enquanto eles estiverem fechados. Façam isso por um minuto e depois retornem ao vídeo e eu irei apresentar aqui algumas considerações a respeito disso. E para quem não tiver percebido ainda, esse é um ponto muito importante, porque quando nós estamos silenciados, de olhos fechados, abafando os estímulos externos, nós temos maior propensão a observar o que está em nossas mentes. Então, façam isso e voltem na sequência. Eu considero que todos aqui fizeram esse processo. Vamos lá. Eu vou começar por mim mesmo. Quando eu fecho os olhos, o que me vem à mente? Via de regra, eu consigo ver uma série de luzes que vão se espalhando em formatos. Obviamente que esses formatos eles não são formatos reais, eles não são do mundo real, é a minha mente extrapolando a realidade. E isso o nosso cérebro faz constantemente, ok? O nosso cérebro ele preenche lacunas para que nós possamos entender o mundo. E um exemplo muito claro disso é que nós temos no fundo dos nossos olhos um nervo, e na posição onde existe esse nervo, nós não enxergamos. Existe um círculo que nós não enxergamos. Tanto que se nós posicionarmos o nosso dedo na frente dos nossos olhos, fecharmos um desses olhos e deslocarmos o dedo para a direita com o olho parado, em determinado momento, a ponta do nosso dedo desaparece. Isso é um fenômeno que é bastante conhecido, ok? Não tem nada a ver com TDAH, mas é simplesmente para mostrar que o nosso cérebro está sempre preenchendo lacunas. Ele preenche as lacunas com informações que a priori não estavam na realidade. São informações que o nosso cérebro deduziu que estariam na realidade. E é por esse motivo que quando nós deslocamos o nosso dedo, ele desaparece. O cérebro preencheu ali com o máximo de informações que ele tinha. E aí ele preencheu com a parede no fundo do meu quarto, por exemplo, que é de onde eu estou gravando. O nosso cérebro está sempre preenchendo as informações que faltam. E nesse caso específico do TDAH, o que acontece na prática é que nós preenchemos com muito mais agilidade, com muito mais aceleração, e naturalmente, quando nós fechamos os olhos, nós podemos observar isso. O nosso cérebro está fazendo assim como uma inteligência artificial faz. Gostaria de trazer aqui para vocês apenas um ponto de atenção antes, que é este ponto aqui apresentado. Nós temos o real versus a IA. E vocês podem observar que a IA deduziu ao máximo possível o como deveria se comportar uma mão. E com relação a mãos, a IA realmente ela tende a fracassar miseravelmente com muita frequência. Ela, via de regra, coloca dedos a mais, via de regra, ela extrapola essa informação de uma forma que no mundo real não acontece. Por que eu estou trazendo isso? Para trazer clareza para vocês de que o que eu vou colocar aqui hoje, dentro do ChatGPT, que é uma das IAs que existe, irá me produzir resultados. Esses resultados eles são a melhor aproximação que a IA conseguiu chegar, mas um ponto muito importante em relação a isso é o fato de que quando a IA ela não tem informações suficientes, ela preenche as lacunas com o conhecimento dela. Então ela inventa algumas coisas que não são aderentes à realidade. Então eu vou colocar essa informação aqui. Sempre que vocês utilizarem esse tipo de ferramenta da forma como eu irei utilizar, a minha sugestão é que vocês tenham bastante atenção a solicitar as fontes, de onde você tirou isso, ChatGPT.
E daí vocês vão às fontes e veem a credibilidade daquela informação, ok? Então, não tomem o que eu vou apresentar aqui como verdade absoluta. É simplesmente um estudo exploratório para que a gente possa ter uma noção do que a inteligência artificial acha na internet, para que a gente tenha condições de ir além. Antes de mais nada, uma coisa que eu acho bastante importante trazer aqui para vocês é o seguinte. Eu vim até o ChatGPT, eu vou fazer uma busca, eu clico aqui e eu digito o que pessoas com TDAH enxergam quando fecham os olhos. E ele vai me trazer aqui a informação. A informação é: pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não têm uma visão interna diferente no sentido literal ao fechar os olhos. Isso é um tanto quanto óbvio, né, gente? Quando a gente fecha os olhos, a gente não enxerga fisicamente o mundo. Isso não faz nenhum sentido. Ou seja, não vem algo visivelmente distinto de quem não tem TDAH. Sem o TDAH, o que muda é que se passa na mente, não necessariamente no campo visual. Então, o que se passa na mente é diferente. Ao fechar os olhos, muitas pessoas com TDAH relatam experiências mentais como pensamentos acelerados ou em cadeia, como se a mente não desligasse, dificuldade de manter o foco, imagens mentais intensas e caóticas, maior sensibilidade de estímulos internos. Voltando àquela pergunta que havia no início, o que você enxergou neste 1 minuto que você ficou em silêncio, quieto, prestando atenção na sua mente? E aqui nós temos uma resposta para várias pessoas com TDAH. Existem algumas pessoas com quem eu conversei que relataram que tinham muito mais propensão ao autocontrole, a manter um pensamento linear, uma linha de raciocínio linear, ou mesmo que não tem informações, que não tem nada surgindo no campo de visão dela. Aqui nós temos um elemento extremamente importante a ser considerado. Nós, quando fechamos os olhos, temos a agitação. Essa agitação que nós vemos ao fechar os olhos, que nós sentimos, ela existe a todo momento. Mas enquanto nós estamos sendo estimulados pelo ambiente externo, é muito fácil ignorar que esse excesso de informações está ali. Então nós não observamos. E uma coisa que o mundo moderno nos propicia é não prestar atenção em nosso pensamento. Resultado disso é que nós dificilmente observamos a nossa linha de raciocínio interna. Nós não temos o nosso tempo de, entre aspas, isolamento para prestar atenção a essa questão. E um ponto importante que já é bastante discutido pela ciência, ok? E já tem bastante validação é prática de mindfulness, prática de meditações que vão fazer você prestar mais atenção em si mesmo e conseguir controlar e gerenciar isso tudo de uma forma um pouco mais equilibrada. Seguindo aqui, essas experiências variam muito de pessoa para pessoa. Para alguns, fechar os olhos pode trazer uma enxurrada de pensamentos e imagens, para outros pode ser uma tentativa de buscar o silêncio total. Quando nós olhamos para isso daqui, nós podemos observar as nossas características e nós temos, por exemplo, no meu caso, o fato de que surgem algumas linhas e dessas linhas são extrapolados pensamentos. Esses pensamentos que extrapolam formam histórias e na minha cabeça algo surge no sentido de um filme de ação com muita movimentação, muitas coisas caóticas, muitas coisas que evoluem em um sentido um tanto desordenado. No meu caso específico, esse sentimento desordenado ele não me causa ansiedade, mas eu gostaria de saber o que vocês sentem, ok? Então deixem aqui nos comentários, porque eu vou ter muito prazer de ler. Você está tentando entender isso por curiosidade pessoal ou tem TDAH e está comparando a sua própria experiência? Ótimo, eu vou informar para ele. Eu tenho TDAH e estou avaliando os meus próprios padrões de pensamento. Vamos ver o que ele me traz aqui. E aí ele traz aqui que a mente do TDAH
ela, ao fechar os olhos, ao invés de encontrar vazio ou descanso, ela acaba gerando uma série de pensamentos. A mente não desliga, dificuldade em focar em uma imagem ou ideia específica, associação livre e intensa, então ela se vincula a diversos elementos, apresenta diversas histórias, mas elas não conversam, não tem uma linearidade. Eu gostaria que você avaliasse os padrões que ocorrem no meu caso. Claro, e daí eu vou relatar. Então, eu vou colocar aqui. Quando fecho os olhos, o meu padrão mental é enxergar imagens transitórias e rápidas em preto e branco que surgem a partir de linhas e pontos que não parecem ter sido gerados pela própria mente, mas parecem reflexo de algo que já está. Vamos ver o que ele nos diz. Análise do seu padrão mental. Essas imagens que surgem rapidamente e desaparecem logo em seguida indicam uma atividade mental visual espontânea e instável, muito típica dos cérebros com TDAH. A velocidade e o caráter transitório podem refletir baixo controle voluntário do foco atencional, hipervigilância mental, preto e branco, linhas e pontos. Esse tipo de visualização sem cor com formas básicas podem ter origem neurovisual, ou seja, fenômenos fosfenos, sensações visuais geradas a partir do próprio sistema e atividade espontânea do córtex visual. Então temos linhas e pontos, imagens em preto e branco estão aí justificadas. Sensação de que não foi gerado pela própria mente. Essa parte é essencial. Muitas pessoas com TDAH descrevem a distorção sutil entre o que eu pensei e o que apareceu na minha mente. Isso pode indicar baixo monitoramento metacognitivo, a habilidade de rastrear a origem e os fluxos dos próprios pensamentos, ou um funcionamento muito reativo do cérebro, como se ele estivesse recebendo inputs internos ao invés de gerar outputs conscientes. Então, vocês podem ver aqui que existem uma série de elementos que nós podemos avaliar e nós podemos buscar entender para tentar entender o nosso padrão de comportamento e o nosso padrão mental. O que é importante? Nós podemos pedir para ele que ele nos dê algumas sugestões a respeito de como lidar com esses padrões de pensamentos. Mas o mais importante aqui, independentemente do que vocês decidam fazer com essa informação, é vocês entenderem que é fundamental vocês digitarem: favor me apresentar a fonte de onde tirou a parte 3. Sensação de que não foi gerado pela mente. E é fundamental vocês irem atrás da fonte e verem se o ChatGPT trouxe coisas que são realmente condizentes com a realidade. De toda forma, é como eu falei, uma pesquisa exploratória extremamente interessante, extremamente válida, e o objetivo é nos entendermos melhor. Se vocês estiverem com dúvidas em relação a isso, naturalmente levem para os psicólogos, para os psiquiatras e perguntem o que eles acham dessas interpretações e dessas proposições. Muitas vezes eles vão ficar, inclusive, agradecidos de receber essas informações, uma vez que eles não têm só pessoas com TDAH sendo tratadas. Então, você levando uma informação a mais pode ser extremamente positivo. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. Deixem nos comentários as suas percepções e o que vocês enxergam quando vocês fecham os olhos.